Meus irmãos, graça e paz, boa noite para todos. Vamos dar início ao nosso momento de estudo bíblico nessa noite. Os irmãos ainda estão se adaptando, não é? Esse novo horário de estudo. Antes nós estávamos reunindo na sexta-feira, era de praxe a igreja se reunir na sexta-feira para estudar, e agora estamos nos reunindo na quinta-feira. Mas, meus irmãos, Deus é misericordioso. Nós podemos ter certeza absoluta que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E o Senhor nos dá essa oportunidade de nos reunirmos publicamente para estudarmos a sua santa palavra. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Zacarias, no capítulo de número 4. Hoje nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. Semana passada nós expomos do verso 1 até o verso 7, mas nós vamos ler a partir do versículo 6 ao 10 para adentrarmos no contexto desse assunto que trataremos hoje. O tema é o Dia dos Humildes Começos. Nós vamos então orar ao Senhor, vamos suplicar a bênção de Deus nessa noite para que Ele nos traga a devida iluminação, para que nós venhamos compreender a sua santa palavra. Oremos, meus irmãos e irmãs. Senhor Deus, graças te damos por tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, nós te exaltamos nessa noite, porque tu és o Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores. Tu és aquele que está sentado no alto e sublime trono, mas também tu és aquele que habita com o contrito, ó Deus, e o que tem o coração quebrantado, aquele que entende a sua pobreza espiritual. O Senhor está com estes. Ó Deus, por isso nós podemos ter a certeza de que o Senhor é um Deus que está além da nossa compreensão, um Deus transcendente, mas também um Deus imanente, que está envolvido com a tua igreja, com o teu povo e com a tua própria criação, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos deu a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A ti seja a honra, a glória e o louvor, porque é justamente em Jesus que nós vemos a revelação do teu amor. É em Jesus que nós vemos, Senhor, ó Deus, o teu poder, a tua majestade sendo revelados a nós, Pai. Ó Pai, nós te louvamos porque temos a certeza que o Senhor nos aceita, mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, perdoa-nos por nossas falhas, Pai. Perdoa-nos pelos pensamentos pecaminosos, pelas palavras pecaminosas, pelas ações pecaminosas, pelas omissões também, Senhor. Perdoa-nos, renova-nos nessa noite, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, através do auxílio do Teu Espírito Santo, a mortificarmos, Senhor, a nossa carne a cada dia. Nós sabemos que é uma luta constante entre a carne e o Espírito, e nós somos chamados, ó Deus, a batalhar, a pelejar, mas não com armas carnais, não com armas físicas, mas na dependência do Teu Santo Espírito, na dependência da Tua palavra, usando as armaduras que o Senhor nos disponibiliza, ó Deus, as doutrinas, os ensinos a respeito de quem Tu és, a respeito da obra de Cristo, ó Senhor, o escudo da fé. São essas coisas, Senhor, que nos dará sustentação no dia da tentação, ó Pai, e nós te louvamos porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. Que nessa noite também o Senhor fale conosco, ó Deus, como nós precisamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala, Senhor, estamos à Tua dependência. Abre, ó Deus, o nosso entendimento para que nós venhamos compreender a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler Zacarias capítulo 4, de 6 a 10. Também quero saudar os irmãos que estão aí conosco na internet, não é? Que Deus abençoe ricamente os nossos irmãos que não
podem estar aqui com a gente, mas que estão nos acompanhando aí pelo canal da nossa igreja no YouTube. Que Deus os abençoe ricamente e que Ele fale conosco nessa noite. Então vamos ler Zacarias capítulo 4, de 6 a 10. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Meus irmãos, não sei se vocês lembram, mas quando nós começamos o estudo em Zacarias, nós adotamos 4 tipos de abordagens de interpretação desse livro. Essas abordagens, elas são abordagens históricas, vai haver uma abordagem histórica no texto, vai haver uma abordagem doutrinária também, uma abordagem cristológica e, é claro, uma abordagem prática. Se nós não seguirmos esse padrão, meus irmãos, em qualquer texto do Antigo Testamento, nós não iremos compreender claramente a sua mensagem. Abordagem histórica, doutrinária, cristológica e também prática. Então, meus irmãos, vejam só, essa quinta visão de Zacarias, ela apresenta ampla informação de todas essas 4 perspectivas que nós estamos abordando aqui. Na perspectiva histórica, veja só como é interessante isso. Nós vemos a mensagem profética de Deus que motivou os judeus a completarem o segundo templo em 516 a.C. Se você abrir sua Bíblia em Esdras capítulo 6, verso 14, você vai ver o seguinte, com relação a essa perspectiva histórica. Diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel. Então, essa abordagem histórica vai analisar todos esses aspectos históricos, não só no livro de Zacarias, mas também em outros livros, como o livro de Esdras, que está dentro desse contexto aí da reconstrução do templo e também da própria Jerusalém. Agora, veja só, do ponto de vista cristológico, tanto o templo quanto Zorobabel, meus irmãos, que é aqui o descendente de Davi, é um príncipe davídico. Esse homem, meus irmãos, ele aponta para Jesus Cristo. O templo também aponta para o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas leem a Bíblia e quando elas não abordam as Escrituras dessa maneira, o significado do templo, ou o significado do próprio Zorobabel, ou de outro personagem, vai ficar sem sentido para algumas pessoas. Mas quando nós começamos a observar essa cristologia, então nós observamos que Zorobabel aponta para Cristo, porque é um descendente davídico, e o templo também aponta para Jesus. Essa passagem também, ela possui uma mensagem extremamente prática. Por isso, nós vamos refletir sobre essa mensagem aqui do anjo a Zorobabel nessa perspectiva. Vamos ver
muitas questões práticas para a nossa vida. Também, meus irmãos, há diversos pontos doutrinários mencionados nessa quinta visão, incluindo as doutrinas do Espírito Santo e também a doutrina da santificação do cristão. Mas, antes de tudo, nós devemos refletir aqui sobre o que essa passagem diz sobre a graça de Deus e da sua acessibilidade a todos que se voltam para Deus em fé. Então, lembrando aqui, meus irmãos, que o nosso foco nesse estudo é entender como o Dia dos Humildes Começos, guiado por um grande Deus, se transforma em uma grande realização. Vou repetir. O Dia dos Humildes Começos, guiado por um grande Deus, vai se transformar em uma grande realização. Pois bem, então vamos para o nosso primeiro ponto no nosso estudo. Primeiro, então nós temos aqui a graça de Deus e a fé nas suas promessas, que são necessárias no dia dos humildes começos. Se não há o auxílio da graça, se nós não mantivermos, meus irmãos, a fé no nosso Deus, os primeiros começos serão desastrosos. Os humildes começos só serão proveitosos se realmente a graça de Deus estiver nos guiando e nós estivermos motivados a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Meus irmãos, veja só. Se nós nos colocarmos aqui no lugar de Zacarias e de todos os israelitas que o acompanharam ali de volta a Jerusalém, poderemos entender a mensagem dessa visão numa perspectiva muito promissora para nós. Veja só, deixa eu fazer aqui uma pergunta para que vocês entendam bem. Quais eram os questionamentos, quais eram os temores daquela geração de Zacarias? Veja, meus irmãos, eles se perguntavam se tinham sido excluídos da graça de Deus por causa dos seus pecados e, além do mais, pelos pecados dos seus antepassados. Lembra que nós falamos sobre isso na semana passada? E eu acho que também nas semanas anteriores nós mencionamos essa preocupação daquela geração com relação a isso. Será que Deus vai ser gracioso para conosco? Pelo histórico que nós temos, será que Deus vai realmente manifestar sua misericórdia, sua bondade sobre nós? Irmãos, quando aquelas pessoas, elas olhavam para as ruínas de Jerusalém, as próprias ruínas de Jerusalém testemunhavam ali o juízo de Deus sobre o pecado do povo de Israel. Então, meus irmãos, quando os israelitas, eles olhavam ali para aquelas ruínas, eles então lembravam de que Deus puniu o povo por causa dos seus pecados. Quando os israelitas, eles se desviaram do Senhor e se recusaram a dar ouvidos ao chamado de arrependimento dos profetas, isso não só foi uma vez não, meus irmãos, foram várias vezes. Por várias vezes Deus chamou esse povo ao arrependimento e eles não deram ouvidos, então a ira de Deus veio sobre eles. Vamos voltar um pouquinho mais aqui para a época de Davi. Davi havia estabelecido, meus irmãos, a cidade de Jerusalém em torno do ano 1000, mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. Depois de 400 anos de constante decadência, depois da morte do próprio Davi, depois da morte do próprio Salomão, a depravação cresceu no meio do povo. A idolatria cresceu. Então, a cidade de Jerusalém foi destruída por determinação de Deus em 586 a.C. A destruição, então, da cidade santa pelo próprio Deus foi um testemunho, meus irmãos, explícito do perigo da presunção do pecado. E essa presunção levou esses homens e essas mulheres à desobediência contra o Senhor.
Então o povo foi levado para a Babilônia como cativos, até os utensílios sagrados do templo, meus irmãos, foram destruídos. A geração de Zacarias, meus irmãos, deveria então se voltar pela fé nas palavras de Deus, que estava sendo dada a eles pelo profeta Ageu e pelo profeta Zacarias. Eram palavras de encorajamento sobre a esperança, meus irmãos, de um novo futuro para esse povo. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 40, verso de 1 a 2. Veja, Deus disse assim a Isaías: Consolai, consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada. Aí, em outro momento, Isaías também escreveu, Isaías 51, versículo 11: Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. E aqui, meus irmãos, uma coisa nos chama a atenção. É que essas promessas, elas não foram exatamente vividas por esse grupo de restaurados ali em Jerusalém. Não é de se surpreender, meus irmãos, que eles duvidassem do favor de Deus, que eles questionassem a amplitude de sua restauração e a validação, né, ou a validade do direito de receber a graça de Deus. E isso, meus irmãos, é uma situação muito parecida com a nossa experiência cristã hoje. Por quê? Assim como o povo de Israel, que ouviu essas promessas aqui de Isaías, escritas por Isaías, e muitos deles não estavam ainda experimentando essas verdades aqui proclamadas. Nós também vivemos nessa situação. Primeiro, meus irmãos, nós temos que nos lembrar que nós estamos dentro de um cativeiro. Que cativeiro é esse? Pecado. Nós vivemos, irmãos, em resposta ao chamado de Deus. Deus nos chamou. Por isso que nós vivemos. Por isso que nós fomos ressuscitados em Cristo. Vivemos, meus irmãos, no que foi chamado hoje, certo? De um intervalo entre promessa e realidade. Nós temos uma promessa de futuro, certo? Não temos? De novo céu e de nova terra? Temos a promessa. Mas eu pergunto, já estamos experimentando essas promessas? Já estamos tocando nessas promessas? Meus irmãos, a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos filhos reais de Deus, sobre quem o Senhor dos céus manifestou generosamente seu amor, sua afeição a nós. Veja, Colossenses capítulo 3, verso 3, Paulo diz que tudo isso está oculto juntamente com Cristo em Deus. Então, nossa filiação real é basicamente invisível nessa vida. Muitas vezes irreconhecível, mesmo por nós, que somos tendentes a duvidar, a questionar. Exceto, meus irmãos, aos olhos da fé. Seja sincero, seja sincera, não é assim que muitas vezes nós vivemos? Fracos, despreparados para enfrentar as demandas da vida. Nós sentimos, meus irmãos, o que Zacarias e o seu povo devem ter sentido naquela época, esperando o cumprimento das grandes e excelentes promessas, ao mesmo tempo em que experimentamos uma vida longe de ser gloriosa hoje, irmãos. É aqui que está a importância das visões de Zacarias. Sabe por quê? Preste bem atenção nisso. Elas colocam diante dos olhos da fé manifestações do que é real. Porém, hoje é invisível.
coloca diante dos olhos da fé o que é espiritualmente verdadeiro, ainda que não seja aparente pelas circunstâncias exteriores, meus irmãos. Essas visões revelam ao profeta e aos seus primeiros ouvintes que Deus não mudou. Ele ainda é o Deus da graça. Ele é o Deus cujo favor se estende a todos os que vêm a Ele pela fé. Como fizeram o povo aqui, saindo de Babilônia e indo de volta a Jerusalém para reedificar o templo e os muros. Eles tinham que agir pela fé. Lembra de Zacarias 1:3? A promessa. Deus diz para eles: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Ou seja, o povo estava sendo chamado aqui à confiança em Deus, mesmo não vendo as coisas acontecerem. Tem pessoas hoje que querem primeiro ver para depois crer, mas isso não é fé. Fé é acreditar de todo o nosso coração naquilo que a palavra de Deus diz e agir de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, essa também é a nossa esperança. Essas visões de graça, de perdão, de poder, que vem do alto a nós. Todas essas bênçãos nós recebemos pela fé, meus irmãos. Quando nós nos voltamos para Deus em fé, essa é a fonte da nossa esperança, da nossa confiança. Apesar de as circunstâncias mudarem, nós temos a certeza, meus irmãos, que o caráter do nosso Deus não muda. Veja o que esse teólogo aqui disse, J. Packer. Ele disse assim: nada poderá alterar o caráter de Deus. Nada. No curso da vida humana, gostos, opiniões e humor podem mudar radicalmente. Uma pessoa equânime e bondosa pode se tornar amarga e extravagante. Uma pessoa de boa vontade pode se tornar cínica e calejada. Mas nada disso acontece com o Criador. Ele nunca se torna menos verdadeiro, menos misericordioso, menos justo e bom do que foi. O caráter de Deus é hoje e sempre exatamente será o mesmo dos tempos bíblicos, porque o nosso Deus não muda. Isso significa, por exemplo, meus irmãos, que Deus é santo assim como foi antes e sempre será santo. O pecado sempre resultará em juízo. Deus sempre punirá o pecado. A rebeldia sempre vai causar o desgosto de Deus, mas também significa que Deus hoje é amoroso e gracioso, tanto quanto vemos na Bíblia, meus irmãos. Sendo assim, queridos, arrependimento e fé sempre resultarão em perdão de Deus, sempre resultarão em restauração. Aqueles que se voltam ao Senhor perceberão que Ele os aguarda ansiosamente. A graça de Deus, ela renova-se em todas as circunstâncias. Por quê? Porque é fundada não nas próprias circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Isso é o que Jeremias viu como fonte de esperança na sequência imediata da catástrofe que sobreveio a Jerusalém. Jeremias presenciou quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Lamentações 3, verso 22 a 23. Está aí na projeção, meus irmãos, para vocês acompanharem. Em um momento sombrio, de tristeza, de perplexidade, de desânimo, Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É esse grande amor e misericórdia do Senhor, meus irmãos, que gera tudo isso que lemos nesse 4º capítulo de Zacarias.
Confiança, fé, certeza que o nosso Deus não muda. Vocês lembram da visão lá do candelabro? A visão do candelabro diz aos israelitas que o templo seria reconstruído, que a presença e o poder de Deus habitariam entre eles e que aquela geração conheceria e veria a manifestação da luz de Deus novamente. Lembra do mote lá de Zacarias? Vamos repetir juntos o mote? Jeremias 4:6. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse mote aqui assegurava aquele povo que Deus não mudaria e que Deus agiria não por meio da força humana, mas por meio do seu Espírito Santo. O Espírito de Deus traria essa força necessária, impulsionaria e sustentaria aquele povo. Seria o poder de Deus que capacitaria aqueles líderes a fazer o que Deus havia ordenado. Porque eles não seriam capazes de fazer absolutamente nada se o Senhor não estivesse com eles. Segunda coisa, meus irmãos, que nós vemos aqui, no dia dos humildes começos, meus irmãos, Deus removerá todos os obstáculos. Veja aí o versículo 7, o que diz. Versículo 7, ele diz: quem é você, ó grande monte? Tudo isso, meus irmãos, explica porque a passagem de Zacarias 4:6, que nós lemos anteriormente, é tão estimada pelo povo de Deus. Sobre o poder, sobre a força de Deus guiando o povo, fortalecendo o povo. Mas os versículos 7 a 10 prosseguem aqui em aplicar essa mensagem, estimulando aquele príncipe davídico, Zorobabel. Mas não somente esse líder davídico, mas também os judeus, para que as suas forças fossem renovadas. Ela nos mostra que, apesar de haver obstáculos, Deus é suficiente para superá-los. Vamos ser, principalmente, naqueles humildes começos, grandes obstáculos. Já viu, ou você lembra, quando você era novo convertido, aqueles grandes obstáculos que sobrevieram diante de você, que muitas vezes fez com que você não quisesse ir para a igreja, ou fosse até impedido de vir para a igreja, ou de ler a Bíblia, ou de fazer algum serviço, de prestar algum serviço para Deus. Mas você está aqui hoje, não está? Você está aqui ouvindo a palavra, não é? Por quê? Porque Deus é suficiente para fazer com que nós superássemos estes obstáculos dos humildes começos. Não só, meus irmãos, no início da caminhada cristã, nós temos esses humildes começos em várias áreas da nossa vida. E Deus é suficiente para nos ajudar a superá-los. Este é o sentido aqui da exclamação do anjo. O anjo diz: quem és tu, ó monte, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Zorobabel, meus irmãos, aparentemente ficou intimado pela enormidade da obra que ele tinha diante dele naquele momento. E ele percebeu a sua insignificância. Como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou reconstruir esse templo? O segundo templo, na verdade, não é? Como é que eu vou fazer isso? Meus irmãos, essa passagem aqui fala de uma montanha de obstáculos. Apesar de no emprego do Antigo Testamento,
quando pensamos em montanhas, nós estamos tendo uma referência às forças terrenas que são inimigas do povo de Deus. Geralmente, os inimigos são simbolizados, né, ou são descritos como grandes montanhas. Deixa-me dar um exemplo para vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias 51, 25. Deus falou desse modo aqui sobre a Babilônia, em Jeremias 51, 25. Diz assim: eis que estou contra ti, ó monte, que destróis, diz o Senhor que destrói toda a terra. Era sobre os montes que os templos, meus irmãos, eram erigidos. E eles representavam, então, as forças também espirituais, que eram opostas ao povo de Deus. Personificavam não só os inimigos de Israel, como Babilônia, mas também, meus irmãos, era um símbolo dos poderes das trevas. Então, enfrentar e derrotar esses obstáculos aqui, esses poderes, estavam além da capacidade de Zorobabel. Mas Deus diz ao seu servo que diante dele o monte será aplanado. Vai se tornar uma grande campina. Meus irmãos, trazendo aqui para a nossa vida, nós também enfrentamos muitos obstáculos em nossa luta contra o pecado. Nós temos grandes adversários, grandes montanhas, o mundo, o diabo, o nosso próprio coração, os poderes espirituais que nos oprimem por meio do pecado e tentação e toda forma de ataque espiritual, meus irmãos. Mas Deus promete que todos esses nossos inimigos um dia serão abatidos. E nós já podemos, irmãos, abater eles a partir de agora, se nós estivermos no Senhor, se nós confiarmos na força do nosso Deus, na suficiência do nosso Deus. Então nós devemos aplicar essa declaração também ao ministério cristão, tanto individual como coletivamente na igreja. Sempre encontraremos, meus irmãos, oposição no ministério, sempre. Poderes terrenos e espirituais têm a intenção de impedir o avanço do reino de Deus. E Deus nos ordena a quê? A ficar parados? Não. Deus nos ordena a prosseguir com insistência diante de tais obstáculos. Observe que Zorobabel devia deixar a derrubada do monte aqui para Deus, enquanto ele continuava com o trabalho que Deus lhe confiou. Porque muitos inimigos se levantariam para impedir a reconstrução do templo. Mas o que Deus diz para Zorobabel é: confia em mim. Confia em mim. De igual forma, Deus, ele vai aplanar, meus irmãos, os caminhos do ministério que ele deseja que nós realizemos. E aqui, como eu falei, particular e de toda a igreja. Eu pergunto, como o anjo perguntou: quem és tu, ó grande monte? É isto que Deus declara em nosso ouvido, meus irmãos, quando nós, apesar de fracos, damos um passo adiante em obediência à sua palavra mediante a fé. Este é o princípio que o apóstolo Paulo encontrou em sua fraqueza, depois de suplicar a Deus por auxílio espiritual. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Vamos abrir lá. 2 Coríntios 12, verso 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí ele diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, todo cristão enfrentará obstáculos e oposição, mas o poder de Deus é ainda maior. A segunda lição que nós aprendemos aqui, essa segunda lição prática, resulta, meus irmãos, de saber que o poder de Deus em nosso favor nos estimula a ação e não a inércia. E a não ficar parados. Nós sabemos que Deus vai agir
por nós, mas nós não somos chamados a ficarmos parados. Veja o que é dito a Zorobabel, que o monte cairá diante dos seus pés, tornando o caminho plano, portanto, ele deve colocar a pedra principal. Deus não deixa aqui Zorobabel na inércia, parado, não, ele chama Zorobabel ao trabalho. Ele chama Zorobabel a colocar essa pedra principal. Versículo 7, ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. As aclamações é haja graça e graça para ela. A pedra, em hebraico, meus irmãos, aí, ela está se referindo àquela mesma pedra que é dita lá em Pedro, em outros textos do Novo Testamento, é a pedra principal, a pedra angular. Provavelmente aqui refere-se à pedra que ficava no alto do edifício, que marcava a conclusão desse edifício. Por isso é dito a Zorobabel que ele verá isso acontecer em meio a aclamações a Deus. Por isso o anjo diz aí no versículo 9 do capítulo 4: as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos dessa casa, elas mesmas acabarão. Esse aqui, meus irmãos, é um princípio pelo qual nós devemos viver como cristãos. É nos mostrado a fim de nós percebermos, meus irmãos, que Deus está agindo por nós, mas que nós também estamos sendo encorajados a agir. Foi mostrado, então, a Zorobabel uma visão da cerimônia que marcaria a conclusão do templo, como de fato ocorreu 4 anos depois, em 516 a.C. Portanto, veja só, Zorobabel, ele sabia que não havia lançado os fundamentos em vão. Por quê? Porque sua obra haveria de dar frutos. De igual modo, nada que seja feito pela fé, meus irmãos, é em vão. É o poder de Deus que garante o êxito e motiva o esforço. Mas o povo de Deus precisa mesmo fazer a obra. Zorobabel viu que aquilo ia acontecer, mas Zorobabel foi chamado a trabalhar. Observe que são as mãos de Zorobabel que colocam a pedra. É assim que acontece com toda empreitada espiritual. Deus nos dá força mediante a fé e depois nos chama para empregá-la, a colocá-la em prática. Paulo, ele aplica esse princípio à nossa vida espiritual, dizendo o seguinte, lá em Filipenses capítulo 2, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós somos chamados a desenvolver a salvação como crentes. Já fomos salvos. A salvação está garantida por causa do sangue de Cristo. Mas o Senhor, Ele nos chama a colocar em prática essa salvação. Aqui diz respeito à vida de santificação. Porque a maneira pela qual você mostra que é salvo é através da santificação. Mas aí, Deus nos lembra que a salvação pertence ao Senhor e a santificação também é obra do Espírito Santo, é obra de Deus na nossa vida, porque é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá, meus irmãos, a graça para que nós venhamos desenvolver essa salvação. Mas nós somos chamados à responsabilidade, nós somos chamados a nos esforçarmos para colocar em prática essa santificação, na dependência de Deus. Terceiro, meus irmãos, o anjo ele conclui descrevendo o objetivo de Deus nisso tudo. Versículo 9. Para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Então, o objetivo de Deus em nossa obra, meus irmãos, é o crescente conhecimento dele. A vida cristã, meus irmãos, diz respeito ao crescente conhecimento de Deus, ao crescente conhecimento de sua graça, ao crescente conhecimento da veracidade da sua palavra. Foi o que Jesus orou ao Pai, lá em João 17,3. Ele orou assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É assim, meus irmãos, que medimos o progresso da fé pelo nosso conhecimento de Deus, do seu caráter, da sua fidelidade, da sua presença e da sua graça na nossa vida.
E esse conhecimento, meus irmãos, é adquirido por meio de experiências como a que Zorobabel e os judeus tiveram. À medida que confiamos em Deus diante das ameaças e diante dos obstáculos, e reconhecemos a salvação que Ele opera em nossa vida, Deus vai nos dando cada dia mais conhecimento dEle. Foi isso que Pedro concluiu na sua segunda e última epístola, lá em 2 Pedro 3,18. Crescei em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora quanto no dia eterno. Então, queridos, a palavra do Senhor aqui para Zorobabel é: para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Então, tudo isso que Deus fez ao povo de Israel foi para que o povo de Israel conhecesse mais o Senhor. Através de toda essa obra, o povo teria um conhecimento mais profundo de Deus. Meus irmãos, não nos contentemos com um conhecimento pequeno do caráter de Deus. Veja que a Bíblia aqui nos conclama a prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Porque cada vez que você conhece ao Senhor, cada vez que você cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir viver nesse mundo com uma perspectiva diferenciada da vida. Você vai enxergar os seus problemas com outra ótica. Já pensou se Zorobabel não prosseguisse em conhecer a Deus? Já pensou se Daniel, quando estava lá na Babilônia, se ele não tivesse prosseguido em conhecer a Deus? Vocês acham que Daniel, ele teria sido o que ele foi, se ele não tivesse tido esse conhecimento, a ajuda de Deus? Se Paulo não tivesse conhecido a Jesus como ele conheceu, será que Paulo conseguiria ter feito toda a obra que ele realizou? Apesar que ele disse que não foi ele que realizou, né, mas o poder de Deus sobre ele. Mas esse poder de Deus sobre a vida de Paulo levou Paulo a conhecer mais o Senhor. Meus irmãos, o que nos afastará mais do pecado é o conhecimento de Deus. Agora, aqui nós temos que pensar um pouco, meus irmãos. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que adquirir conhecimento para viver. O conhecimento de Deus tem que ser um conhecimento correto, o conhecimento teológico, do caráter de Deus, mas para viver, para colocar em prática. Me diga, o que adianta você conhecer tanto sobre a santidade de Deus, se você não vive em santidade? O que adianta, meus irmãos, nós conhecermos tanto, não é, da paciência de Deus, se nós não somos pacientes? Se nós não conseguimos esperar? O que adianta, meus irmãos, conhecer tanto da imutabilidade de Deus, se nós, irmãos, voltamos sempre atrás nas nossas palavras, nas nossas promessas? O que adianta conhecer tanto da sabedoria de Deus, se nós não temos sido sábios nas nossas tomadas de decisões? Nota como o conhecimento de Deus deve afetar a nossa vida? Você nota como o conhecimento de Deus deve nortear o meu casamento, deve nortear a criação dos meus filhos, deve nortear o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu faço. Meus irmãos, terceiro ponto. O dia dos humildes começos não pode ser desprezado. O anjo comenta sobre a situação de Zorobabel com uma maravilhosa afirmação, meus irmãos, de sabedoria para a vida de fé. Versículo 10, ele diz assim: quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esta é uma exortação, queridos, para que comecemos a obra que Deus preparou para nós, seja por meio de uma mudança necessária de estilo de vida, seja por um chamado a um ministério específico, ou um compromisso de estudar e crescer na palavra de Deus.
somos tentados a perguntar: a partir de onde uma pessoa como eu começa um desafio tão grande assim? Ter um estilo de vida diferente do que eu tinha antes? Exercer um ministério específico na igreja? O compromisso de estudar e crescer na palavra de Deus? Como enfrentar um desafio tão grande assim? A resposta, meus irmãos, é que devemos começar no início. Confiar no Senhor. Vamos ler juntos? Está aí na projeção. Confiar no Senhor. Fazer o que está diante de nós para fazer, sem desprezar o dia das pequenas coisas. Confiar no Senhor. Foi isso que Zorobabel demonstrou quando lançou os novos fundamentos do templo. Um pequeno começo que levou a coisas maiores e melhores. Certamente, meus irmãos, essa exortação foi dada como estímulo para motivar os judeus na obra do templo. Somos lembrados que é através desses pequenos começos que são realizados por homens e mulheres cheios de fé em Deus, que resultarão em melhores e grandes realizações. Isso é verdade também quando nós falamos da nossa luta contra o pecado. É verdadeiro para igrejas quando Deus coloca diante de nós desafios espirituais ou oportunidades ministeriais, meus irmãos. O dia das pequenas coisas requer fé para crer que aquilo que ousamos iniciar será executado não pela nossa própria força, mas pela força do Senhor. Veja, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o tipo de fé que parte de coisas pequenas, aguardando Deus fazer grandes coisas. Como é que você quer ser um grande homem de fé? Tem que haver pequenos começos. Como é que você quer conhecer mais o Senhor? Como é que você quer exercer com excelência o seu ministério? Você precisa entender que é no início desses humildes começos que nós precisamos confiar em Deus, entender que a nossa força está no Senhor. É esse o tipo de fé, então, que parte de coisas pequenas, aguardando fazer grandes coisas. Então, nós podemos, meus irmãos, aplicar essa afirmação às questões de crescimento espiritual e santificação também, meus irmãos. Onde é que começa a vida de fé? Começa a partir, meus irmãos, de onde nos encontramos, dando pequenos passos de obediência como expressão palpável da nossa fé. Porque não adianta você dizer, falar, proclamar em alto e bom som que você tem fé se você não obedece. Veja o que Paulo escreve. Paulo escreve assim, Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, isso significa que cada um dos nossos atos, mesmo os nossos pensamentos, tem significado real, por menor que seja. Alguém já disse o seguinte, veja só, como isso é interessante. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um estilo de vida. Semeie um estilo de vida e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá um destino. Eu pergunto, quem então desprezará o dia das pequenas coisas, as quais abrigam em si coisas muito maiores? É por isso que essas pequenas coisas, meus irmãos, essas humildes coisas, elas devem estar firmadas no Senhor, na força do Senhor. O problema é que nós começamos, mas não na força do Senhor, começamos na nossa própria força e terminamos mal.
Isso também se aplica, meus irmãos, ao discernimento do nosso chamado de vida. Muitos cristãos procuram saber o que Deus deseja que eles façam e, portanto, buscam direção específica, principalmente nesses pequenos começos. Alguns de nós teremos um senso dramático de chamado, até mesmo quando ainda somos novos na fé e começaremos a seguir aquele curso a partir daquela experiência que tivemos. Mas para a maioria, um chamado acontece por meio do princípio do versículo 10. E isso aqui não pode ser desprezado, meus irmãos. Isso significa que se temos um dom, se temos uma habilidade, devemos começar a empregá-los a serviço de Deus. Não importa qual tipo de talento que você tenha, empregue na obra do Senhor. Então você pode usar os talentos que Deus tem dado a você, que você sabe quais são, né, de maneira específica, naquela área específica, e não em uma área que você sabe que você não vai desenvolver. Porque você não tem chamado para isso, não tem talento para isso. Vocês percebem, meus irmãos, aqui a dificuldade na vida de muitas pessoas? Então nós precisamos de discernimento, e esse discernimento está na palavra de Deus. Se soubermos ensinar, devemos ajudar na condução de um estudo bíblico. Se gostamos da hospitalidade, devemos usar o nosso lar para servir. Se Deus nos deu o dom de encorajamento, nós devemos começar a procurar pessoas que precisam se lembrar da graça e do amor leal de Deus. Pessoas que estão ao nosso redor. Percebe? Nós temos que nos engajar dessa forma, meus irmãos. E Deus nos ajudará. Deus nos fortalecerá. O Senhor, Ele nos dará força. Então nós não podemos desprezar o dia dos humildes começos. Nós vemos aqui na vida de Zorobabel que as coisas aconteceriam, mesmo que Zorobabel não estivesse contemplando com os seus olhos físicos, mas aconteceriam porque Deus estava naquele negócio. Deus faria prosperar aquele humilde começo em Jerusalém. O templo seria reconstruído. Os obstáculos seriam derribados. Na verdade, nós temos que confiar no Senhor. Se Deus nos deu um talento, coloque dentro do Senhor. Coloque dentro do Senhor. Aqueles que desenvolverem bem os seus talentos na obra do Senhor, o Senhor diz ao servo que fez tudo o que recebera: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então nós podemos ser fiel no pouco. Você não precisa ser um grande pregador do evangelho para servir a Deus. Você não precisa ser um grande cantor para servir a Deus. Você não precisa ser um presbítero, um diácono para servir a Deus. Você pode servir a Deus com aquilo que Deus lhe deu. Meus irmãos, esse princípio, como o princípio de Zacarias 4,6, está presente na vida de Jesus também. Porque, conforme vimos no estudo do capítulo 3, Jesus ele aparece como um pequeno ramo, um rebento, que cresce do tronco da casa de Jessé. Aí nós vemos nos evangelhos que ele nasceu numa manjedoura, na obscuridade, cresceu em uma cidade isolada, como um simples trabalhador, mas dessas pequenas coisas, não por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, surgiu o nosso Salvador, nosso Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, a própria vida e ministério de Jesus provam que pequenas coisas executadas pela vontade de Deus produzirão grandes resultados por meio do seu poder. Sabendo que isso se aplicou ao próprio Jesus, nós devemos esperar o mesmo de nós, meus irmãos.
Certamente, essa é a ideia do anjo quando ele continua dizendo no versículo 10: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. O prumo é o cordão com peso que nós conhecemos muito bem para garantir ali a edificação das paredes retas. A ideia aqui é que quando outras pessoas observarem a obra de fé de Zorobabel, elas se alegrarão e se animarão pelo reto exemplo que ele deu, porque ele confiou no Senhor. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, de que nessa passagem Zorobabel não representa primeiramente a nós, mas esse homem, esse príncipe, representa Jesus Cristo, que é o construtor do verdadeiro templo de Deus. Então, quando vemos Jesus construindo pelos princípios espirituais de Zacarias 4, meus irmãos, nós somos encorajados a apanhar ferramentas. O prumo nas mãos de um habilidoso construtor nos mostra que com o tempo veremos grandes coisas que estão apenas vagamente visíveis diante dos nossos olhos. Como afirmou João Calvino, apesar de o Senhor começar com coisas pequenas e, por assim dizer, em fraqueza, contudo, o prumo finalmente será visto nas mãos do arquiteto com o propósito de completar a obra. Se isso, meus irmãos, encoraja a nossa fé por meio do retrato de Cristo, o príncipe davídico em ação, a passagem conclui com uma lembrança aqui da presença de Deus por meio do Espírito Santo. Veja só, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O versículo 10, meus irmãos, nos encoraja a refletir que uma vez que Cristo realizou sua obra, nós podemos ter certeza do êxito das nossas obras. Principalmente por causa do vigilante cuidado e prazer desse Deus, que sonda, que conhece todas as coisas. O Senhor, por meio do seu Espírito Santo, ele nos capacita como capacitou o Senhor Jesus Cristo, que é a pedra fundamental do templo. O Espírito Santo está sobre nós, meus irmãos. O Espírito Santo é quem nos capacita. A onisciência de Deus nos observa. E a graça de Deus nos fortalece. Aqui concluímos, meus irmãos. Nessa passagem de Zacarias, nós recebemos um maravilhoso encorajamento. Como os antigos judeus, nós descobrimos que Deus ele é imutável. Certamente manifestará a sua graça àqueles que confiam nele. Aprendemos também que nós não somos abandonados em nossas fraquezas, nem somos deixados para procurar forças na nossa própria imaginação, nem somos largados para recorrer a métodos terrenos a fim de realizar a obra que Deus nos confiou. Nós, meus irmãos, somos dependentes do Espírito de Deus, que nos dá a força necessária para vencermos todos os obstáculos da nossa vida. E nessa passagem também, meus irmãos, aprendemos que nada disso acontecerá sem a fé. Essa visão foi dada justamente para despertar fé, meus irmãos. Fé de que o que ousamos começar para Deus não será vão. É pela fé que também nos colocaremos diante das montanhas, as grandes montanhas, e nós cremos que essas montanhas elas cairão. Aí você vem lembrar agora, logo do texto de Mateus, capítulo 17, certamente. Você lembra desse texto aí, onde Jesus disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nessa passagem aí, meus irmãos, o problema foi que os discípulos eles falharam em confiar em Jesus. Nós temos que ter cuidado, porque nós falhamos porque deixamos de confiar em Jesus. Jesus então indica que não é a quantidade de fé,
mas é a qualidade dessa fé que importa. É a essência dessa fé que importa. Os discípulos, eles não estavam desprovidos de fé, mas a fé não estava funcionando corretamente. A fé daqueles homens era uma fé fraca, que precisava de aperfeiçoamento. Precisava de qualidade. É isso que a nossa fé precisa, meus irmãos. Aí você pergunta, pastor, mas como é que a minha fé vai ter essa qualidade? Ah, querido, busca ao Senhor, conheça mais ao Senhor, ore mais, venha mais cultuar a Deus, venha mais estudar a palavra de Deus conosco. A sua fé vai ter essa qualidade para que você diga para esse monte, passa daqui para acolá. Só que você não deve pensar nesse monte aqui, ou pensar que Jesus estava falando aqui de um monte físico. Não, meus irmãos. O monte aqui, lembram, é símbolo do mal. É símbolo dos inimigos de Deus. Jesus usa essa linguagem aqui simbólica para indicar a vitória que nós temos sobre os poderes que se levantam contra o Senhor e o seu povo. Cristo venceu, meus irmãos, e nós também venceremos com Ele. Somos mais do que vencedores. Então as montanhas, que são os nossos adversários, o reino das trevas, cairá por terra. Ou melhor, já caiu na cruz do Calvário. Todo principado e potestade foram envergonhados na cruz do Calvário. Então essas montanhas, elas vão cair. Porque nós estamos no Senhor. E porque estamos no Senhor, nós temos a certeza da vitória. Nós temos a certeza que esse pequeno e humilde começo prosperará para a glória de Deus. Porque é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos auxilia. É o Senhor que nos dá a força necessária por meio do seu Espírito para que nós venhamos prosseguir olhando para Cristo. Que assim seja, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós somos desafiados aqui a confiar em Ti, Senhor, a descansarmos em Ti, a entender que esses pequenos e humildes começos, Senhor, eles terão grandes resultados se nós confiarmos em Ti, se nós descansarmos em Ti, se nós dependermos do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, todas essas montanhas, esses grandes montes serão aplanados, porque somos mais do que vencedores por meio do Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa, a vitória é do Teu povo, por causa da cruz. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Mesmo na nossa fraqueza, mesmo nas nossas debilidades, nós olhamos para Ti e encontramos força, encontramos, Senhor, poder para vencermos todos os obstáculos da vida, Pai. Ó Senhor, obrigado por Tua palavra nessa noite. Aplica ela no nosso coração e que possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e nos dê uma noite abençoada na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.